todos. Eu vou pedir licença para vocês para colocar o pronome dessa oração, que é uma oração que se faz individualmente, mas nesse momento gostaríamos de fazer também uma oração coletiva, que todos nesse momento nos tornássemos um nós. Oração do estudante Costa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, Senhor, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as nossas palavras, os ditames dos nossos corações, sejam sempre agradáveis à Vossa presença. Ó Senhor, nossa força e a nossa redenção. Assim seja. O título da exposição de hoje, como vocês sabem, acho que todos têm escolhido, com os títulos e os expositores, mas o seminário de hoje vai abordar um tema bastante polêmico, principalmente do ponto de vista teológico, porque nós vamos falar de uma hierarquia, que são os anjos lucíferos, e a ligação que existe entre essa hierarquia e a evolução da humanidade. Do ponto de vista de uma teologia mais tradicional, imaginar que Lúcifer nos ajuda a evoluir pode ser até uma blasfêmia para muitos, quase que um pecado imperdoável. Mas, diante de uma visão mais profunda, ocultista, esotérica, é comum que não hajam forças nem amigas nem inimigas, e que todos cooperem por uma evolução cósmica. Uma vez que nenhum filho de Deus será abandonado durante os 7 dias de criação. O que existe é avanço e atraso, mas não existe em essência nada mal, porque todas as coisas fazem parte do corpo de Deus. Então, os 3 expositores de hoje vão abordar alguns aspectos do trabalho dessa hierarquia fabulosa, que são os anjos lucíferos. Para nós aquecermos um pouco o intelecto e nos localizarmos dentro da nossa história cósmica, vamos relembrar um diagrama do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Quando nós descemos na matéria, esse processo de densificação ou de peregrinação através da matéria chama-se involução. Esse in não tem um sentido pejorativo, né? Ele quer dizer apenas que essa evolução ela sai de um nível de consciência espiritual e entra no nível de consciência dentro da matéria. É uma entrada do espírito na matéria. Como a matéria não é o lar do espírito, então recebe esse nome, involução, mas não tem sentido pejorativo. Eu vou precisar dar uma assistência aqui. Desculpa. Rapidinho. Como é que funciona? Esse daqui, né? Vai um por um. Ah, tá, obrigado. Desculpa. O processo contrário, de subida, né, do filho pródigo, do retorno à casa do pai, esse sim recebe o nome de evolução. A grande diferença é que aqui a nossa consciência é muito reduzida. E aqui, na evolução, a nossa consciência já está proliferada, expandida. Essa é a grande diferença.
Nesse processo de evolução, houve uma época importante chamada época lemúrica, ou a Lemúria. Nessa época nós começamos a desenvolver o cérebro e a laringe, e os órgãos genitais também. E justamente nessa época é decisivo por quê? Porque aí entra a ação, a interferência, a intervenção dos anjos lucíferos na nossa evolução. Esse é o ponto histórico, espiritual, da parceria que os anjos lucíferos fazem com a humanidade. Depois veio a Atlântida, ou a época Atlântica, onde nós ganhamos a mente. Poderosíssima força tem a mente, né? Mente não é cérebro. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas quem quiser saber a diferença entre mente e cérebro tem que estudar o conceito Rosa Cruz do Cosmos. Mas são coisas muito diferentes. Pertencem a mundos diferentes, dimensões diferentes. E na época Atlântica, o corpo de desejos da humanidade ganhou uma expansão também muito intensa. O ser humano ficou muito passional. E esse lado passional articulou-se com o cérebro e a mente. E desenvolveu aquilo que na literatura Rosa Cruz nós chamamos de astúcia. Finalmente, nós entramos na base da evolução, no nadir da materialidade, que é aproximadamente a época que nós vivemos hoje, a época área. Isso é uma média. E tem seres que estão mais avançados e seres mais atrasados. É uma média evolutiva. Na época área, que é atual, nós também temos um trabalho a fazer. Né? É o nadir da materialidade, né? A entrada total da consciência na matriz. Também chamada a idade do arco-íris. É o pacto que Deus fez com Noé. Enquanto houver o arco-íris na atmosfera, a evolução continua. E o objetivo da humanidade nessa época é colonizar o mundo, que é o que nós estamos fazendo. Dominar as forças da natureza, impor a nossa maneira de ser sobre tudo, sobre os vegetais, sobre os animais, sobre os ventos, sobre a eletricidade. A ambição do homem não tem fim. O homem é um ser desobediente e ambicioso por natureza. Então, nós entramos na era da experimentação, dos laboratórios, das universidades, do ensino técnico. E a experiência, ela envolve acertos e erros. Religiosamente, teologicamente, um erro é chamado de pecado. Do ponto de vista ocultista, um erro é apenas uma etapa para você acertar, não é mal nenhum, desde que você não fique insistindo nele. Muito bem. O nosso lado passional continua muito forte desde a Atlântida. E é justamente aqui que entram os desejos e as paixões intensas, que são, de certa forma, o pão, o alimento dos anjos lucíferos. Eles precisam dessas emoções intensas para continuarem sua evolução. E eles também precisam do nosso cérebro. Então, as tentações, elas são importantes, porque com o tempo elas desenvolvem a nossa consciência e a capacidade de autogovernar-se, autoconhecer-se e autogovernar-se, emancipar-se. Então, para agora, eu vou chamar o primeiro palestrante, que é o Arthur, e o tema da palestra dele é livre-arbítrio e arbitrariedade e o papel que as hierarquias têm entre eles, os anjos lucíferos, na nossa evolução. Muitas hierarquias trabalham conosco. E o Arthur vai abordar esse tema. Bom dia a todos. Desejo que as rosas floresçam em vossa cruz. Nossa também. Bem, temos uma missão muito importante nesse seminário, que é compreender melhor o papel de algumas hierarquias
que nós conhecemos como hierarquias caídas, né? Ou espíritos da negação. Os filhos de Deus que de vez em quando negam ou verificam em toda a criação, talvez defeitos, talvez coisas que precisam ser melhoradas, precisam ser lapidadas. E são seres que têm muitas vezes a audácia de chegar para o próprio Deus, como se vê no mito de Fausto, no prólogo do céu, enquanto os arcanjos estão cantando glórias à obra da criação, e Lúcifer ou Mefistófeles ora para Deus e diz: olha, tá, eu não tenho nada para dizer do sol, não tenho nada para dizer da lua, está tudo muito bem, mas tem uma obra sua lá que chama Humanidade, que tem muito defeito, tem muitas dificuldades, não tem nada de perfeição, muito diferente do restante, destoa da obra, né? Aí Deus olha para ele e fala assim: poxa vida, nada, né? Nada te satisfaz? Ele fala: nunca eu fico satisfeito. Mas veja, por mais que ele seja um espírito caído, decaído, e devido à nossa ignorância ou falta de maturidade espiritual, a gente morre de medo, né, do diabo ou de Lúcifer, ele está lá no prólogo do céu, ele é bem-vindo, faz parte do movimento do cosmos. E a gente precisa entender o que é essa energia, a gente precisa entender o que significa o papel dos espíritos lucíferos, porque se a gente puder entender isso, de fato, nós poderemos acessar o verdadeiro propósito da Fraternidade Rosa Cruz, sendo sábios como a serpente, mas ao mesmo tempo aprendendo o amor altruísta cristão que nos faz ser inofensivos como os pombos. Então, a gente aprende na filosofia Rosa Cruz essa prece: que as rosas floresçam em vossa cruz. Eu chamei de prece porque isso envolve uma dimensão imensa, uma super dimensão, você desejar para uma pessoa, para um amigo de evolução, que as rosas floresçam em vossa cruz. Às vezes a gente cai no erro de simplesmente produzir fórmulas vazias, né? Que as rosas floresçam em vossa cruz e na vossa também. Mas nesse momento aqui, que você pronuncia essas palavras, você deveria estar 100% consciente, movimentando todos os seus sentimentos mais nobres, para que ele possa alcançar a plenitude humana. Que as rosas floresçam em vossa cruz significa que todo o seu potencial herdado de Deus, tudo que você recebeu de herança do Pai, possa desabrochar. Veja, são 7 rosas vermelhas associadas à purificação do sangue. Quando se purifica o sangue, o ego, o espírito pode governar o corpo, e aí todas as hierarquias nos ajudam nesse processo. Os 7 espíritos diante do trono, os 7 mundos, está tudo aqui. Então uma frase dessa sintetiza um poder enorme, sintetiza talvez o sentimento mais nobre que você pode desejar para o próximo. Então a gente tem que estar ciente disso quando a gente pronuncia essas palavras, né? Só que aí começam alguns problemas. Existem alguns modos de você atingir a plenitude humana. Existem algumas ideias, alguns conceitos colocados em diversas literaturas que vão mostrar qual caminho ativo, consciente você pode tomar para chegar nas rosas florescendo em vossa cruz, que é o fim, que é a plenitude máxima. Você pode fazer isso de um jeito coletivo, ou pode alcançar isso via iniciação. O problema é que essa ideia ativa da involução e da evolução, que é maravilhosa e desperta a nossa memória antiga, o motivo de você colocar isso, essa ontogenia, né, esse símbolo em 2D, se você puder meditar sobre ele, vai com certeza despertar muitas das suas memórias supraconscientes ou ainda inconscientes. O problema
disso daqui é que implicitamente você pode se identificar com o poder espiritual que implica atingir a plenitude e começar a buscar a ideia de super-homem. Seremos seres que dominam os elementos, os 4 elementos, dominamos o zodíaco, conseguimos fundir fogo e água, seremos seres extremamente poderosos e começamos a adorar a ideia de super-homem. A gente também aprende, por outro lado, se tivermos os olhos bem abertos, a imitar o filho pródigo, que não quis ser um super-homem, né? Mas quis imitar o filho do homem, quis imitar o Cristo. Qual que é a diferença de quem almeja ser um super-homem, um ser totalmente pleno, desenvolvido, cheio de poder, mas que tem nas entrelinhas talvez até uma competição vaidosa com o próprio Deus? E o Lúcifer, ele caiu por conta disso, porque ele enxergou todo o potencial divino nele e ele caiu no pecado capital do orgulho. Mas aí algumas pessoas, percebendo o erro que é usar o livre-arbítrio de modo desincronizado com o cosmos, simplesmente consegue o arrependimento e enxerga o papel de Deus no universo, se ajoelha e diz: Pai, pequei contra ti e me aceite de volta como um servo. Olha a diferença. Aqui se almeja talvez a plenitude e inconscientemente a vaidade e a arrogância de ser um super-homem. Aqui não. Aqui a humildade ajoelhada, dizendo: olha, estou disposto a servir. Unindo fogo e água, do jeito mais correto, que é a proposta da Fraternidade Rosa Cruz, não é negar a potencialidade plena, não é negar o desenvolvimento, o desabrochar das potencialidades divinas, mas é colocá-la a serviço de Deus, que é muito diferente. Só que a tentação é imensa. A hora que você experimenta o poder, né? Por que as pessoas não desenvolvem clarividência? Por que as pessoas não desenvolvem a capacidade de sair do corpo conscientemente? Por que as pessoas não conseguem, por mais que os anos vão passando, se desenvolver? Porque o elemento que falta é o elemento feminino, o elemento devocional, o elemento de se colocar à disposição de Deus, mas não é negar a assinatura ativa. Porque se nós negarmos a assinatura ativa, nós ficamos como o irmão que nunca saiu de casa, o irmão que não se desenvolveu, o irmão que nunca se rebelou. É aquele irmão que não se perde, é o irmão que também tem a herança, só que é uma herança extremamente obediente, que é a síntese dos filhos d'água. Então, basicamente, você sempre vai ter essa dualidade em toda a filosofia Rosa Cruz. A dualidade que tem por um polo o polo ativo, o polo de fogo, o polo que quer se desenvolver, o polo que quer entender as leis do cosmos, o polo que quer sim experimentar, o polo que quer sim testar. Aí vem o teste, tentação, e com a tentação extrair o fruto do conhecimento, a árvore do conhecimento, que Lúcifer nos deu também, a árvore do conhecimento. E por outro lado, a obediência plena, o não desenvolvimento ativo, mas a obediência plena a algo superior, e que por graça e dom, não por esforço próprio, mas por graça e dom, se recebe a sabedoria direta no coração. Nós tentamos fazer algo que, como diz Max Heindel no Maçonaria e Catolicismo, que as próprias hierarquias prendem a respiração, que é conseguir o esforço do conhecimento e ao mesmo tempo o dom e a graça, que é unir o fogo e a água. Bom, mas como bem dito pelo Oswaldo, antes que os espíritos lucíferos começassem a nos influenciar
o espírito da negação pudesse entrar em contato conosco, que a gente pudesse também começar a negar, olha, também não concordo com algumas coisas, nós não tínhamos essa influência negativa, no sentido de negação. Naquela época existe uma versão da Gênesis que diz o seguinte: quando o Pai terminou com seu verbo no 7º dia a obra que fizeram, sétimo dia é o sábado. No 7º dia descansou. Todo mundo sabe que Deus descansou no 7º dia, depois de toda a obra que fizeram. E o Pai abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Assim o 7º dia foi abençoado e santificado, não por ser o dia do mundo e do movimento do mundo, mas por ser o dia do Pai e só dele, que é a época área que nós estamos vivendo. No 7º dia é a 7ª parte do círculo do movimento do mundo, no qual ele se apaga. Então Deus se apaga, Deus aparentemente se imobiliza e se cala. Assim sucede que o círculo do movimento do mundo não foi fechado, mas permanece aberto, em espiral. E o 7º dia, hoje, todos os dias que a gente está vivendo, a época área inteira, foi santificado e abençoado como parte aberta do círculo do movimento desse mundo. O que significa parte aberta? Significa que nós podemos, de acordo com o propósito de Deus original, acessar a casa do Pai, e o Pai tem acesso a nós. Casa do Pai, e o Pai tem acesso a dele, a nossa casa, o nosso templo, corpo. Então, no processo do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia da criação, nós éramos espíritos virginais, ou seja, despidos, espíritos pelados em substância, só tínhamos a essência, e começamos a adquirir aspecto e forma. Primeiro força-princípio, primeiro aspecto que nós desenvolvemos, vontade ou espírito divino. O que significa vontade do ponto de vista espiritual? É a força mais poderosa que temos. Vontade é a primeira força motriz, é a força capital, que determina alguma coisa. É uma força ativa, pois é a que possibilita outras forças se colocar em movimento. Então veja, talvez seja a causa primeira. Se você tem qualquer volição, qualquer movimento, é porque antes desse movimento existe uma vontade. Só que essa vontade, né, é algo invisível, é como o ar que você respira. Não tem nem forma, é simplesmente uma força que dá a primeira causa que você pode executar. Sem essa vontade, nada pode ser feito. É a força motriz primeira. Elementos concretos de vontade, que é uma força ativa, uma força masculina, só para a gente ter um paralelo, a gente pode pensar no Sol, você pode pensar na semente, pode pensar no sêmen, pode pensar na força física, que movimenta as coisas, que empurra as coisas. Você pode pensar na inteligência, você pode pensar nos realizadores, nos construtores de obras. A masculinidade. Em nós é o Espírito Divino, é o Pai em nós, é o poder do Ser Supremo, é a vontade. Arthur, Por favor. No conceito, o Marcelo fala que a ideia que a gente tem de força ainda é muito infantil. Muito. E força elétrica, força mecânica, força gravitacional, nada mais é do que espírito em movimento, ou seja, pneuma. Isso. Né? Então, vontade, força, espírito são praticamente sinônimos. Sim, perfeito.
vontade ainda não materializada é essa que pode dar direção para qualquer coisa, que é talvez a causa primeira. Perfeito. É a força que permite tudo ser feito, mas que não tem nem forma. Mas que apesar de não ter forma, se não existir, reina a inércia. Depois vem o segundo princípio que recebemos no período solar, na sexta revolução do período solar, que é a imaginação, que já é uma força feminina. Veja, a primeira força, vontade masculina, ativa, e aí você recebe o segundo polo, feminino. E quando você une um polo masculino e feminino, o que você tem? Você tem a fecundação, você tem a criação de alguma coisa. Esse é o princípio de qualquer criação. Então, a capacidade de conceber. O que é a imaginação? O que é esse elemento feminino, né? Dar origem, gerar, conceber. Conceber o quê? Conceber o que a vontade está plantando. É o útero que recebe. É a terra que recebe a semente. Inventar algo e representá-lo. Então a vontade está querendo direcionar. Então a imaginação vai começar a dar forma à vontade. Então a vontade em si ela não tem forma. Imaginar sem vontade, que é o que a gente faz hoje, significa vacilar. Por isso que a lua rege a imaginação inferior. Quando eu consigo imaginar, mas imaginar ditado pela força de vontade espiritual, aí eu deixo de ser um ser vacilante, deixo de ser um ser que fica indeciso, e passo então a ser um ser mais criativo. Determinado pela força primeira, que é a vontade, né? Essa direção vai ativar a segunda força para o quê? Conceber a forma ou maneira de a vontade se manifestar. Nada do que foi feito sem ele, pois ele é o que permite qualquer coisa se manifestar e ser feito. A criação passa pela imaginação, que é determinada pela vontade. Então a imaginação, apesar de ser força separada da vontade, na verdade ela só existe por conta da vontade. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo, você pode pensar no segundo princípio, e esse segundo princípio, apesar de ser didaticamente separado, ele também é a primeira força. Ele estava no princípio com Deus. E elementos mais concretos que a gente pode relacionar a isso é a lua, o feminino, a terra, o óvulo, a força condutora, a intuição. E somando então a força masculina e feminino, você vai gerar um terceiro aspecto, que é a atividade. Então, primeiro, eu tenho direcionamento, volitiva, vontade, mas isso não tem forma, ainda é primário, é primeiro. A imaginação vai dar forma para esse princípio, e depois colocar a matéria em movimento para concretizar o que foi imaginado e desejado, não é a palavra, mas concebido, como conjuga vontade nesse caso, não sei. Essa terceira força, atividade, é a concretização na matéria-prima do universo ou substância raiz cósmica daquilo que é a imaginação e a vontade originaram. Aqui já você não tem a questão sexual, ou vontade masculina e imaginação feminina. Você pode associar isso ao Espírito Santo, formas já concretas, feitas, as obras já realizadas, qualquer matéria, não é só matéria química, é qualquer matéria dos 7 mundos. Agora vamos voltar para o mito. O Pai abençoou o 7º dia, pois nele descansou de toda a sua obra. Né? E aí então ele disponibiliza tudo isso no período de evolução e descansa. Assim no 7º dia, sábado,
o homem está pronto para iniciar a sua evolução. Antes, na evolução, Deus então está ativo. Na Bíblia é conhecido como os Elohims, as hierarquias não caídas, mas as hierarquias, né, que estão cooperando com a divindade, nos despertando então esses três princípios: vontade, imaginação e atividade, e que tem a sua sombra os corpos físico, vital e de desejos, e depois a mente para unir tudo isso daí. Então, antes da evolução, Deus está ativo e o homem não ativo ou inativo. Depois, no sétimo dia, começa a evolução e Deus fica então inativo, e quem passa a ser ativo é o homem. Então inverte. Assim, no sétimo dia, o homem está pronto para iniciar a sua evolução a partir daqui. Então, involução, como bem disse o Oswaldo, Deus ativo e o homem inativo, apesar de poder haver ocorrido atraso. E depois, então, Deus passa a ser inativo e o homem fica ativo e a gente perde o contato com Deus. Quando o homem começou a desenvolver lá o cérebro, como disse o Oswaldo, começou a se preparar, né, para manifestar o pensamento, manifestar a palavra, isso aconteceu na época lemúrica, que é, na filosofia Rosa Cruz, que a gente conhece na Bíblia como o Jardim do Éden, o paraíso. Como que é a consciência de paraíso, segundo Max Heindel, no conceito Rosa Cruz do Cosmos? O homem nada conhecia, portanto, sobre o corpo, nem sequer sabia que tinha um corpo. Do mesmo modo que não sentimos que temos um estômago enquanto nós temos saúde. Agora, quando você fica com gastrite, existe um estômago. Mas enquanto o estômago está funcionando bem, você nem lembra que o estômago existe. Assim era a nossa consciência em relação aos nossos corpos, em relação ao mundo físico. No jardim do nosso centro, no centro do jardim que nós vivíamos, não estava o ego centro, estava Deus no centro. Então nós víamos tudo a partir da perspectiva divina, víamos as origens de tudo. Em condições normais, não nos lembramos do estômago e somos completamente inconscientes dos seus processos. Assim como nós naquela época não tínhamos a mínima noção de que tínhamos um corpo, que existia um mundo físico. A nossa visão estava totalmente direcionada para o alto. Para o alto no sentido de ver o interior. O mesmo se dava com os lemurianos. Os corpos prestavam-nos excelentes serviços, assim como o estômago presta um excelente serviço para a gente, mas embora inconscientes da sua existência. Qual que é a desvantagem disso? Apesar de você ter a consciência ligada a Deus, assim como as crianças nos dias de hoje são clarividentes, nós éramos clarividentes naquela época, mas as crianças, apesar de verem as coisas, elas são inocentes e puras, mas uma pureza vindo da ignorância, da inocência. Não tem pecado, mas inocência é filho da ignorância. Assim eram os lemurianos. Nós éramos puros e inocentes, possuímos a percepção interna que lhes proporcionava uma vaga ideia de forma externa de qualquer objeto, muito iluminado internamente, como qualidade anímica, por uma percepção espiritual nascida da inocência. Entretanto, inocência é filha da ignorância, e esta não pode conservar-se no universo que tem como propósito evolutivo a aquisição de sabedoria. Então veja, é maravilhoso estar na consciência do paraíso, na consciência do Éden, na consciência não caída, na consciência em que todos os seres cantam sinfonias para Deus, né? No prólogo do céu está lá o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael e Gabriel, e eles estão cantando músicas para Deus afinadas, que soam mais ou menos assim, ó. Puramente afinado. Opa, aqui já tem música. Ó. Então a consciência lucífera, ela já dá esse tom aqui, ó. Opa, tem um homenzinho ali, não perfeito, ó.
já dá uma dissonância, já dá uma vibrações que começam a chocar, já começa o turbilhão, já começa a agitação, aquela agitação que Parsifal sentiu quando ele deu um beijo, a Kundry deu um beijo nele, e ele falou: agora eu sei, porque eu senti a agitação humana, eu senti, só que ele não cai, né? Ele não cai. Então, a consciência consonante, a consciência não caída, ela reconhece a distância que existe entre Deus e eu, mas ao mesmo tempo sabe que essa distância ela não é tão longe assim, ela também une você a Deus. Mas por você saber que o Criador é muito poderoso, você sempre, hierarquicamente, vai contemplar Deus, vai cantar para Deus e nunca vai blasfemar ou dizer que Deus é imperfeito, porque você vai reconhecer, você é um ser consonante à obra. Deus é grande, é o Senhor, inescrutável. Então no trono do céu você tem, eu não vou passar aqui porque não vai dar tempo, os arcanjos, né? O arcanjo Rafael, que significa Deus cura. Então ele canta lá no mito de Fausto essa canção aqui, que seria essa primeira nota aqui, né? Por exemplo, aí vem o arcanjo Gabriel, o homem forte de Deus, ele canta a segunda nota. Então vontade, imaginação, e aí vem depois o arcanjo Miguel, que significa quem como Deus. Veja, seres plenamente afinados a Deus, e dá a última nota do acorde, um acorde afinado. Só que aí acontece o seguinte, enquanto está todo mundo cantando hosanas para Deus, dizendo que tudo é vontade de Deus, que tudo vive em Deus, que tudo está para Deus, não existe então eu e tu, só existe identidade divina, tudo se manifestando em Deus, existe uma única inspiração que é Deus. Você está ao mesmo tempo, como Max Heindel disse, nu e sem virtude, ou seja, eu sou um ser que tem vontade, imaginação e movimento, tenho esse poder enorme, porém não sei usar nada disso. E se eu ficar nesse processo contemplativo, jamais conseguirei dinamizar esses poderes herdados. Apesar de ignorantes, éramos consonantes, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Aí vem o nosso amigo Lúcifer e dá o tom dissonante. Esperávamos que ele fizesse, mas o que ele fez? Mas veja, para quem tem um ouvido musical, essas duas últimas notas que eu dei, elas não são tão desarmônicas assim. É um dó antes natural, tônica, terça e quinta. O que eu fiz? Eu fiz tônica, terça, quinta e sétima. A sétima, ela ainda está dentro do campo harmônico, ela ainda faz parte do universo, mas ela é uma pequena dissonância. A sétima menor, uma dissonância um pouquinho maior, mas ainda dentro do campo harmônico. Lúcifer, ele não desafina a harmonia cósmica, ele dá um tom dissonante, e Max Heindel coloca isso brilhantemente. Quanto mais um compositor puder se aproximar das dissonâncias, porém não desafinar, não quebrar o tom, mais é agradável ao ouvido escutar a música. Lúcifer é essa sétima menor do acorde, essa dissonância. Muito diferente da loucura humana, que desafia o cosmos, que estraga o universo. O homem sim destrói o cosmos. O homem sim, pela sua loucura, pela sua ignorância, destrói o cosmos. Lúcifer não. Lúcifer lhe dá a dissonância necessária para quê? Para que você possa colocar vontade, imaginação e atividade em movimento e criar obras para Deus. Sem essa dissonância seríamos autômatos. Alguém falou? Não. Arthur, são as vozes que eu estou escutando. Rapidinho. Você
Você consideraria que o mito de Prometeu, que trouxe o fogo dos deuses para o homem, é semelhante ao da cruz? Com certeza. É a roupagem diferente para o mesmo mito. Nós herdamos a cultura judaico-cristã, então nós temos uma nomenclatura toda específica, mas com certeza o fogo do progresso, o fogo do conhecimento, que é o fruto da árvore do conhecimento, ela com certeza promove essa dinamização, né? Esse turbilhão que vai fazer você colocar em movimento o que você herdou de Deus. O problema dessa história toda é que quando você entra em contato com esse turbilhão divino, com esse turbilhão lucífero, perdão, você vai ter uma tentação enorme, né, de usar esse poder para si mesmo, usar esse poder para fazer as suas obras. Foi o que o Hiram Abif tentou fazer quando ele estava lá construindo o templo de Salomão, e Jeová se recusou a deixar, ele recusou que os filhos do fogo, inclusive o Hiram Abif, pudessem entrar na sala oeste. Jeová barrou, falou: não, vocês aqui não, aqui é só filho da água que entra. Aí o Hiram Abif ficou muito revoltado com isso, pegou todo o seu poder, a sua virtude, e tentou construir um mar fundido. Por que não deu certo? Porque se ele tivesse conseguido, seria dizer o seguinte: eu não preciso do alto, eu não preciso de Deus. E aí então falhou. E aí ele só conseguiu essa proeza quando Cristo lhe deu a graça e o dom, que não é conquistada, mas é revelada, é dada. E a Ordem Rosa Cruz, a Fraternidade Rosa Cruz, ela tem esse problema. Ela vai justamente por meio dos exercícios espirituais dinamizar os seus poderes latentes. Qual é o exercício que mais promove essa dinamização? É um exercício que se faz todos os dias à noite, chamado retrospecção. Esse exercício, ele vai fazer com que tudo que você acumulou de poder anímico, ele saia do nível latente, do botão da rosa, e comece o desabrochar das rosas que vão florescendo sobre a sua cruz. Só que conforme essas rosas começam a desabrochar, via as tentações, via o turbilhão lucífero, via as dissonâncias lucíferas, você pode cair na grande tentação de pegar esse poder todo e querer se bastar, criar um mundo artificial, um mundo de plástico, um mundo de pílulas sintéticas, um mundo de adoçantes feitos de aspartame, ou seja, alimentos sintéticos que não condiz com o pão verdadeiro, com o pão natural, mas um pão artificial. E a gente sugere um filme que se chama Zadoks, que é do mesmo diretor do Excalibur, o John Purman, que mostra exatamente o que é a humanidade conseguindo construir um mundo artificial antinatural. Mas o que a serpente nos fala na queda? Gente, não há liberdade no mundo enquanto o círculo não for fechado. Enquanto houver a espiral em que Deus pode chegar até você e você até Deus, você sempre vai ser autômato, sempre vai ser uma pessoa passiva, nunca vai dinamizar a vontade, a imaginação e o movimento, nunca. Você vai sempre ficar com um instrumento maravilhoso, mas um instrumento não criativo. Então, enquanto permanecer aberto o círculo do mundo, enquanto o sábado existir, o mundo seguirá sempre a vontade de Deus e não a sua. Aí começa a ideia de liberdade. Então a serpente pôs a cauda na sua boca e assim formou um círculo fechado, não é mais uma espiral aberta. Girou com grande velocidade, né? E assim criou no mundo um grande turbilhão. Aqui está o que o Oswaldo falou no início, que o ser humano vai experimentando, tentando, os mundos acadêmicos e não tem fim. Agora o pessoal está em Marte já, daqui a pouco vai chegar em Plutão para explorar, e daqui a pouco vai ir na galáxia assim, seguinte, mas sempre sozinho,
sempre num mundo que não reconhece as leis cósmicas, mas leis pessoais, leis individuais, determinadas pelo livre arbítrio ignorante. Eis o vosso caminho, começareis na minha cauda e chegareis na minha cabeça. Assim percorrereis o meu ser, Lúcifer, a serpente, e tereis em vós o círculo fechado inteiro, e sereis livres como eu sou livre. Isso aqui é a fórmula do homem caído, esse é o caminho do homem caído. O Ouroboros. Quando você assume o Ouroboros, né, quando você assume o incentivo dissonante de Lúcifer, você começa então a sair da consciência de que Deus é o centro e come a árvore que está no centro, o egocentro. Então as leis não são mais de Deus, as leis são minhas. Então eu abro e vejo o mundo. Antes eu não via o mundo, eu via Deus. E a matéria era um simples efeito. Agora comigo no centro, o indivíduo que acabou de acordar, ele no centro do jardim, eu sou o Deus de mim mesmo, eu sou o Deus desse mundo. Só que isso gera dor, morte e sofrimento. O que o Max Snyder fala? A dor foi meio de fazer sentir o corpo. Olha o paradoxo. Apesar disso ser negar a Deus, também é o único meio de fazer a dinâmica dos poderes. Se não ficam os poderes lá, você herdou, mas os poderes dormentes. Esse é o paradoxo. Só mediante o íntimo contato aí das relações sexuais, e aí esse foi o primeiro ponto que despertou no ser humano a intensidade de sentimentos, né, de emoções, a sensação física via relação sexual. É que então o homem começou a conhecer sua esposa. Responder a Lúcifer é o mesmo que olhar para fora, para um local onde Deus não é o centro. É o mundo físico. Alguém já viu Deus andando por aí? Até agora não, né? Mas esse conhecer foi o conhecer externo. Isso. Que agora, depois da consciência desse corpo que a gente tem que se tornar um conhecer interno para poder encontrar a esposa que está dentro da gente. Isso. Perfeito. Mas veja, é muito difícil porque a esposa está apagada, né? A esposa está obscura. Como nós estamos passamos na materialidade, estamos voltando, mas ainda temos muitos resquícios, né? Talvez só resquícios daquela consciência, é muito difícil o homem entender que existe algo além dele, né? Tem que supor que isso existe e confiar nisso, não tem algo concreto. E é muito difícil, nossa consciência ainda é muito concreta, né? A mente ainda está no estágio mineral, mas enquanto a gente não der esse salto, ficaremos presos nesse mundo artificial, nesse mundo separado do todo, que é o que nós estamos fazendo no planeta Terra. Que é o anel, né? Esse círculo, e que Salomão disse, né? Que enquanto você ficar no círculo, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vem geração, passa geração, e tudo é vaidade. Você tem que abrir o círculo, né? Então a Eva foi convidada a comer do fruto, no meio do jardim, e abriu os olhos, e então seríamos como deuses aqui. Se eu sou como Deus, eu posso criar as minhas próprias leis. Muito bem, já estou terminando para o final, estou caminhando para o final da apresentação. Qual que é a consciência do mundo vertical, do mundo do paraíso, antes dessa aqui? A consciência do que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Consciência vertical. Qual que é a consciência horizontal que aqui nós hoje utilizamos o tempo inteiro? Que é o que foi dada por Lúcifer naquela nota dissonante ali. O que está fora de mim é como o que está em mim. Quer dizer, não é tão ruim assim, né? Eis a fórmula da consciência horizontal ensinada por Lúcifer, a sabedoria da serpente. O problema é que Lúcifer ele deu essa dissonância. Olha, o que está fora de mim é como o que está em mim. Só que como o livre-arbítrio ele é tentador, e a gente não começa a ver as coisas de fora como iguais às que estão dentro de mim, a gente vê como eus diferentes.
Porque eu sou egocêntrico. E aí eu saio da questão do amor, porque isso aqui seria a libertação plena. Dinamizar os poderes internos. Mas não, a gente escolhe o egocentrismo, nega o amor e passa a ter o egoísmo. Então teremos a deturpação da consciência horizontal. Então não foi Lúcifer que causou os nossos problemas. Lúcifer deu toque. Olha para fora. Nega essa consciência de que Deus é 100%. Tem algumas coisas aí que tem que melhorar. Aí você vai olhar para fora. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Para servir melhor a Deus? Usar os meus poderes. Vontade, imaginação e movimento. Só que ao invés de eu pegar e melhorar como servo, como filho pródigo, o que eu faço? Eu faço para mim. Eu dinamizo tudo isso para mim, criando um mundo artificial. E aí eu deturpo a consciência horizontal e, lógico, a astúcia vai dizer, poxa, bem que o Lúcifer me sacaneou, se não fosse ele eu estava salvo. Não, não foi ele que sacaneou. Você mesmo é que deturpou o que ele propôs. Então nós pegamos essa imagem aqui e transformamos nessa aqui, que todo mundo tem medo. E aí, quando eu acho que eu sou o Senhor de mim mesmo e do mundo, negando tudo que é espiritual, eu começo a criar um mundo artificial. De novo, eu vou citar os Zardogs, que se você assistir sem alguém que entende do assunto, você vai dormir nos primeiros 15 minutos. Porque é um filme bem denso, e aparentemente até tosco, né? Porque começa com uma cara girando, assim, muito feio. Mas, se você souber interpretar, é uma obra-prima. Tá. Agora, qual que é o problema disso daqui, gente? O problema disso aqui é que quando eu estou nesse mundo artificial, o que eu estou criando? Eu estou pegando a minha vontade, minha força primeira, a causa de tudo, que eu recebi lá no período de Saturno, pegando a minha imaginação, que eu recebi lá no período solar, fecundando coisas a partir do meu arbítrio, não a partir do que é divino, mas a partir do meu arbítrio. E quais são os filhos do meu arbítrio? Mundo artificial é o efeito, a causa, sim, demônios, corpos de pecado, elementais, egregórios. Aí começa os seres não hierárquicos, porque você pode ser tentado por um ser hierárquico, como Lúcifer, mas você pode ser influenciado por seres que não fazem parte da hierarquia, que não foram criados por Deus, mas foi criado pela insanidade humana de usar a vontade e a imaginação pelo arbítrio do egocentrismo. O produto disso é buscar comer a árvore da vida e nunca mais morrer, é buscar mutações genéticas, é buscar transformar esse jardim natural num jardim artificial. E só que tudo isso é o efeito, a causa são esses demônios criados por nós e que eu afirmo hoje com toda certeza que é a causa de toda insanidade humana. Se existe psiquiatria hoje, é por conta dos egregórios, dos demônios criados por nós mesmos, que não tem nada a ver com Lúcifer. Então, primeira discriminação. Uma coisa são as tentações das hierarquias divinas caídas, outra coisa são as obsessões feitas por demônios criados por nós mesmos. Agora, existem egregórios coletivos, eu vou citar só dois, que são perigosíssimos, que a mídia está muito envolvida. Marxismo, que determina que o ser humano é um ser econômico. Então, qual Deus você presta adoração no marxismo? Deus econômico. E a psicanálise? Outro egregório. E que Deus é movido pela libido, pelo princípio do prazer. Sim, nós somos movimentados pela força criadora, mas bem diferente da proposta do Freud, que muita gente presta culto. Por isso, então estuda Jung. O Jung resolveu, o
quem gosta de psicanálise vai para o Jung. Jung resolveu o problema. Mas tem muitos outros egregórios. Muitos outros. São João da Cruz dá a fórmula. Outra mística que dá a fórmula, Santa Teresa d'Ávila. Maravilhosos meios de você conseguir discriminar as coisas. Há uma diferença entre as visões ou inspirações que vêm de Deus, aqui vem do demônio, está escrito errado aqui, do demônio. Os efeitos produzidos na alma pelas visões demoníacas não parecem em nada com as visões de Deus. As que vêm dos demônios que nós criamos, os seres não hierárquicos, são aquelas que trazem aridez nas relações da alma com Deus. É aquela que te distancia da essência das coisas, te distancia da visão interior espiritual das coisas. Induzem-se a se estimar. Na verdade, não. Na verdade, fui eu que consegui. Na verdade, foi o domínio que eu tenho experimental da lei de causa e efeito que possibilitou me livrar de algum problema. Olha para você ver a sutileza. E qual coisa é mais linda para você estudar a lei de causa e efeito que te permite se livrar dos efeitos da lei de causa e efeito? A astrologia. Quando eu uso a astrologia, que é linda, e consigo atenuar um destino maduro, qual que é a tentação que eu tenho? É a tentação de me estimar. Poxa vida, eu descobri um conhecimento que me permitiu atenuar um destino maduro. Então eu me coloco no egocentrismo, no centro do jardim, eu caí de novo. Comi de novo do fruto do conhecimento e neguei Deus. Mas não, estou achando que eu sou ocultista e baterista, filho do fogo. Não estou sendo. Sugere-me que dê alguma importância a essas visões e não produzem. Olha a diferença das visões de Deus. A doçura da humildade, da graça de ter conseguido não passar por uma prova e o amor de Deus. Além disso, os objetos dessas visões não se gravam na alma com clareza suave, com a clareza suave das outras. Longe de durarem por muito tempo, elas apagam prontamente. Por isso que é importante. Às vezes, não precisa tomar uma decisão, espera. Você está lá no turbilhão, espera. Não precisa tomar decisão, espera. Toma a decisão depois, pensa depois nisso. Você pode ter certeza que depois que passar o turbilhão, as coisas vão se esclarecer. A resposta virá. A não ser se você ficar alimentando isso, né? Ou achando que não, eu estudei astrologia, não, eu estudei o mito do não sei do que, então eu entendo. Aí você começa de fato a se autoestimar, se vangloriar, e aí cai novamente. Eis os efeitos que elas produzem na alma. Dão-lhe a quietude. Aqui já é a inspiração divina. Quando é a inspiração divina, você vai ter a quietude, a luz, a alegria que parece própria ao estado de glória, a suavidade, o amor, a humildade, a atração por Deus e a elevação do espírito em Deus. Esses efeitos são mais ou menos profundos. Está no livro A Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 22. Então veja, a inspiração, a intuição verdadeira, ela causa suavidade, humildade e vontade de elevar o espírito para Deus. Enquanto as sugestões de si mesmo ou de hierarquias de seres não hierárquicos, elas já vão produzir aquele turbilhão todo. Quando nós somos influenciados por um ser não hierárquico, se a gente pudesse observar a ação, nosso psiquismo fica muito eletrizado. Quando existem correntes elétricas paisando para todo quanto é lado. É muito fácil ficar irritado e ser agressivo, ofender o irmão, enfim, ser reativo. Agora, eu vou falar aqui, parece uma coisa antiga, mas que parece que funciona. Como se libertar das influências desses demônios criados por nós mesmos, que não tem nada a ver com Lúcifer. Sabe como é que você se liberta de Lúcifer? Estuda o livro do Jó.
ou estuda o mito de Fausto. Qual que é a diferença? Você não consegue chegar para uma coisa que faz parte de Deus e falar assim, vai de reto. Não consegue, porque o Lúcifer, o Satanás, que são seres hierárquicos, eles na verdade são promotores. Eles ficam te acusando. Eles falam assim, isso é bom mesmo? Então vamos lá, vamos pôr uma doença aqui. Por quê? Porque eles não veem a culpa presente, eles veem a culpa em potencial, o pecado em potencial. Quando você vai para uma escola de ocultismo como essa, você está dizendo o quê? Você está dizendo que você vai se aprofundar no saber para quê? Para assumir mais responsabilidades. Então vamos ver se você está capacitado para assumir mais responsabilidades. Está aqui a prova, está aqui a tentação. Ao invés de você pegar então e provar para o promotor que você é inocente, você xinga o promotor, quer se livrar do promotor, racionaliza, foge, põe a culpa na esposa, põe a culpa no marido, põe a culpa em todo mundo, menos convencer o promotor de que você é inocente. Arthur, no livro dos Arcanos do Tarô, a carta do diabo, né? Ele tem uma parte que ele fala exatamente sobre isso, que a tentação, ela preserva o livre-arbítrio, mas os obsessores, eles tiram completamente a chance da pessoa se defender, de fazer qualquer coisa, né? Ela quer destruir. Aniquila, né? Ela quer aniquilar, enquanto os tentadores, eles querem libertar. Eles preservam, a tentação vem, mas está preservado o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, exatamente. Tem uma dica dada antiga que diz o seguinte: sinal da cruz na direção norte, do sul, do leste e do oeste. Dizendo cada vez que fizer isso, os 2 primeiros versículos do Salmo de Davi. Deus se levanta, seus inimigos debandam, seus adversários fogem de sua frente. Tu o dissipas como a fumaça se dissipa, como a cerca se derrete na presença, como a cera se derrete na presença do fogo. Quem também dá essa fórmula é Corinne Lini, na obra A Bíblia, o maravilhoso livro das Eras, que são 7 volumes. Uma outra dica que se dá deve ser bizarro, né? Cuspir 3 vezes sobre o ombro esquerdo e persignar-se. Bom, daí a dica. Então, gente, cuidado para trabalhar com essas forças, masculina e feminina. Não é brincadeira. O único jeito de você conseguir fazer isso sendo ativo, e aí está o paradoxo, eu já vou terminar, é que a Rosa Cruz, ela promove um caminho ativo. Quando você vai ativamente trabalhar com as suas potencialidades divinas, é ao mesmo tempo pedir a tentação de negar a Deus. É ao mesmo tempo, a não ser que eu desenvolva a devoção, a não ser que eu desenvolva o coração, a parte espiritual. Porque se eu ficar me desenvolvendo ativamente, do modo a fogo, necessariamente você vai cair na vaidade, no ensoberbecimento. E por aí vai negar o mundo coletivo e vai se bastar, vai se fechar em si e começar a produzir mundos artificiais, como o Windsor construiu um castelo também artificial, no mito de Passo. Então a pergunta que eu deixo para vocês aqui é que quando você deseja para o seu irmão que as rosas floresçam em vossa cruz, ou seja, que ele atinja a plenitude dele, como eu posso me tornar um ser humano criador ativo de dentro, ou seja, sem ser guiado por fora, sem agitação de fora, e ao mesmo tempo ser sacrifício, morte de cruz? Como eu posso ser um ser criativo, ativo, de fogo, e ao mesmo tempo desejar a morte de cruz, para o propósito de Deus? Vocês lembram de Abraão? Pegou Isaac e ofereceu em sacrifício? Essa aqui é a pergunta. Lúcifer vai te ajudar a ser um ser criador e ativo pela nota dissonante, o espírito da negação. Você quer um exemplo de um pai dissonante?
Eu tenho uma amiga que ela foi campeã com 14 anos de natação, campeã paulista de natação, com 14, qualquer nadador. O pai, quando ela voltou do pódio, falou assim: nossa, você escorregou no mergulho, né? E por isso você perdeu um pouco de tempo. Ela falou assim: pô, o senhor podia falar que eu ganhei o campeonato, mas ele é o espírito da negação. Ele nega. Tudo bem que a menina nadou e recuperou, mas ele é o espírito da negação. O músculo é o espírito da negação. Tá, a obra é linda, o sol é lindo, os arcanjos são lindos, mas tem coisa aqui que não está legal. A gente precisa essa observação do que não está legal vai fazer o quê? Você se mexer, vai dinamizar. Só que aí, quando eu me dinamizar e resolver o problema, aí eu vou ter a tentação de falar: ah, fui eu que consegui. Não! Morte de cruz. Para a glória de Deus. Aqui você une fogo e água. Existe uma sugestão que, para você alcançar isso, é o último slide. Cale a vontade arbitrária. Cale a imaginação arbitrária. Porém, use a vontade e a imaginação ativamente para o que se chama de tradição. Não é tradicionalismo, é tradição. Para o quê? Para edificação. Ah, vamos inventar uma nova fórmula filosófica. Não, vontade arbitrária, imaginação arbitrária. Ah, vamos mudar a obra, vamos mudar o símbolo Rosa Cruz. Não. Isso é vontade arbitrária, imaginação arbitrária. Pegue os seus poderes ativos e trabalhe em sintonia com o que já existe, porque já é perfeito, já tem alguém mais inteligente que você trabalhando, mas comece a colaborar para a edificação. Que as Santas Escrituras sejam santas para nós. Que os Sagrados Sacramentos sejam sacramentos para nós. E que as hierarquias do alto sejam autoridades para nós, e que possamos ser colaboradores ativos no mundo, porém esperando a crucificação, esperando a morte de cruz. Que as rosas floresçam.